é eu que eu sou o último, aí sobra versículo para me usar. Tô brincando. E hoje eu vou falar sobre avante, avançar. Porque o tema desse retiro é que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Nós somos uma igreja capacitada, ungida, e realmente Deus ele tem um propósito através da minha vida e da sua vida. E nós precisamos avançar, nós precisamos fazer a diferença, nós precisamos mudar circunstâncias, mudar pessoas, mudar a vida, por conta do Evangelho de Cristo, que é através do seu sacrifício. E se você quiser abrir aí, se você tiver com sua Bíblia aí, né? Mateus 9. A Bíblia diz algumas coisas interessantes aqui. Mateus, não está combinado, mas se puder dedilhar, não. Ou Felipe, não sei. Mateus 9, 35 a 38, a Bíblia diz assim: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? O que Jesus está dizendo aqui? Ele, sozinho, ele percorria junto com seus discípulos, né? Mas ele como liderança em relação àquilo, ao seu ministério, ele percorria cidades e aldeias ensinando e pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Então Jesus ele estava ali, ele passava, por onde ele passava, ele curava, ele ensinava, ele falava do evangelho do reino, ele falava sobre a vida eterna, ele falava sobre o mover que Deus ia estabelecer, e ali ele ia ministrando na vida das pessoas. Mas em dado momento, ele olhando as multidões, a Bíblia diz que ele se compadeceu delas, porque elas estavam aflitas e cansadas, como ovelhas que não têm pastor. Por quê? Porque a igreja ela estava espalhada, as ovelhas estavam sem rumo. Ela estava totalmente dispersa, sem um objetivo, sem algo que a conduzia, como ovelhas sem pastor. E ontem o pastor falando a respeito da igreja de hoje, que contando toda a história da igreja, e praticamente foi isso que aconteceu. Por quê? Porque a igreja ficou sem pastor, sem autoridade espiritual, sem a unção do Espírito. Por quê? Porque ela ficou presa dentro de um aquário, onde as pessoas poderiam apenas fazer algumas coisas e deixar de fazer muitas coisas, mas sem a unção do Espírito Santo, sem a autoridade que Deus deu à igreja. E aqui o Espírito Santo está falando que eu e você somos a igreja, amém? Amém. E nós temos esta autoridade. E aí Jesus olhando as multidões, ela diz assim: são como ovelhas sem pastor, sem direcionamento, sem um objetivo, sem algo para fazer. E aí ele diz assim: rogue ao Senhor da seara para que dê trabalhadores. Quem são esses trabalhadores? Quem são esses trabalhadores? E o que você tem feito durante esses meses, anos? Qual é o trabalho que você tem contribuído para esta seara? Quem aqui tem mais de um ano de cristão? E nesse mais de um ano de cristão, quantas pessoas você falou de Jesus? Durante esse tempo de conversão, quantas pessoas você apresentou Jesus e essa pessoa se converteu? Durante quantos desses anos que você é cristão, quantas pessoas olham para você e dizem assim: cara, você é minha referência? Durante quantos anos de cristão
Quantas pessoas você pode falar assim, cara, Jesus me usou para mudar a vida daquela pessoa? Leonardo, que palavra forte. Quantas pessoas você influenciou para tomar um tereré? Quantas pessoas você influenciou para jogar bola? Quantas pessoas você influenciou a assistir uma série que você gosta? Quantas pessoas você influenciou para fazer aquilo que você entendia que era legal? Quantas pessoas você chamou para fazer coisas aleatórias, diferentes? E quantas pessoas você chamou para ir na sua igreja? Porque qual que é o papel da igreja? Ser igreja. Ser a noiva. E aí a gente vem para um retiro, onde foi falado aqui, né? A gente está comendo na mesa, a gente está comendo na mesa, a gente está comendo na mesa, a gente está sendo abençoado, fortalecido, nós estamos cheios de receber a unção. E aí o que acontece daqui a pouco, quando a gente sair daqui deste lugar? Porque se você tem 10 anos de cristão e não ganhou uma vida para Jesus, então tem alguma coisa errada. Porque aonde a luz chega, as trevas se dispersam. Porque aonde há a presença de Deus, há liberdade. Você pode ir para qualquer lugar, mas as pessoas ao seu redor têm que saber que você é um cristão. Eu acho incrível, de verdade, o ladrão da... Era ladrão, né? Mas é denominado ladrão da cruz. Não que ele roubou a cruz, tá? Eu acho incrível, de verdade. Jesus estava à beira da morte. Jesus estava à beira da morte. Em sofrimento. No pó. Com dor. E 2 homens, um de cada lado, estavam na mesma situação que ele. Só que os 2 tinham por que estar ali. Jesus não, mas ele estava ali por mim e por você. E aí naquele dado momento, Jesus ali, um ladrão, isso aqui nem está nos textos para mim colocar. Um ladrão começou a falar para Jesus: se você é Deus, então tira a gente daqui, faz alguma coisa, né? Oh, tá difícil aí o negócio, não. Aí o outro repreendeu e falou assim: não, a gente merece estar aqui, mas ele não. E aí Jesus, quase nos últimos minutos da sua vida, diz assim: olha, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. O que isso quer dizer? O que você viu aqui, no primeiro teatro que houve aqui nesse retiro? Uma igreja cega, preocupada com a sua vontade. Jesus, ele estava em dor, mas ele arrumou tempo, mesmo na sua dor, para salvar. Então a minha dificuldade, a sua dificuldade não nos isenta de ser igreja. Não nos isenta de fazer a vontade de Deus. O tamanho do seu sofrimento, o tamanho do seu problema não impede você de ser cristão. Só Deus sabe o que eu passo. Só Deus sabe o que você passa. É interessante que o pastor Marcos ele falou aqui, pastor é gente, o pastor Wilson é gente, o líder é gente. Tem problema, tem dor de barriga, que ele falou, né? Cara, são seres humanos. É muito fácil você apontar o dedo
para quem está na frente dizer assim: ah, não, é culpa dele. Mas e o seu papel como cristão? Essa palavra é de avante, é para avançar. Você já foi ministrado, compreendido, entendido tudo aquilo que Deus quer sobre a igreja. Deus te deu autoridade, Deus te deu unção, Deus te deu respaldo, Deus falou, Ele te consolou, Ele te restaurou nesses dias. Agora você precisa ter aquele start. Agora eu vou. Isso tem que queimar dentro de você. Eu vou. Se alguém estiver dormindo aqui, cutuca, levanta, derruba da cadeira, mas recebe. E aqui o Senhor, Ele nos diz que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Aqui nós estamos em 80, aqui menos hoje por causa de algumas pessoas trabalhando, mas temos em torno de 80 pessoas no total. São poucos, considerando o tamanho de Andradina. Mas Jesus influenciou 12. Dos 12, a questão é ser igreja. Em Lucas 10, e puder trazer uma água para mim? Deus faz milagre, mas ainda mais comigo. Lucas 10, 17 a 20. Aqui foi citado esse texto, né? O subtítulo dele é Missão dos 70. Nós sabemos que dentro desse contexto, Deus, primeiro Ele mandou os seus 12 para ir em vários lugares, depois mandou esses 70. E aí no versículo 17, Lucas 10, 17, existe o regresso, eles retornando da sua caminhada. Diz assim: então os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo: Senhor, presta atenção, Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, lhe causará dano. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado nos céus. Nós participamos de uma trilha no sábado. E como foi o fechamento dessa trilha? Foi lido o seu nome aqui, não foi? Representando o seu nome como salvo. E Jesus nesse texto, ele diz: não se alegrem porque eles sujeitam a vós. Você for entender a frase, a vós, vocês, você for compreender a frase, ele poderia dizer assim: não se alegrem porque eles se submetem ao meu nome. Não se alegrem por causa disso. Mas o que ele está dizendo aqui é que ele deu autoridade a vocês, a igreja, a mim, a você, presta atenção. Ele deu uma autoridade para você, em nome dele, mas a autoridade está nas suas mãos. Você tem esta autoridade. A
Agora a igreja, ela tem se tornado uma igreja esperando as coisas acontecerem. Eu tenho ficado incomodado nesses dias, porque eu não sou uma pessoa muito coordenada em adorar, ou mexer os braços, mexer as pernas, ou mexer a mão, ou mexer o pé, entendeu? Então, me zoaram que eu fui fazer polichinelo, parecia uma tesoura, porque você abre em cima e fecha embaixo, entendeu? Mais ou menos isso. Eu não sou muito coordenado. Mas me explica. Se eu posso estar errado, porque o Espírito Santo, ele move, ele converte, ele consola, cada um tem uma forma de se interpretar, de buscar a Deus. Mas visualmente, adorar a Deus, você acha que Deus está recebendo alguma adoração? Eu vi muito isso aqui. Na hora de dançar, eu falei que eu não sou coordenado. Eu vi o Elivelto, rapaz, ontem. Cara, não sei o que vai acontecer com você depois, mas glória a Deus. O Pedro, misericórdia. A Sara parece que era bumerangue. É que ninguém sabe, mas aquilo ali era ao vivo. Se alguém gravou, parece bumerangue. Aí pra buscar Deus, que igreja é essa? Que igreja canta a ti? Que igreja que Satanás vai temer? Que igreja? Uma igreja que está esperando o tempo passar. Uma igreja que avança para a guerra. Eu sei que o Espírito Santo está testificando no coração de vocês. Eu estou sentindo que a presença aqui já mudou. Não sei se você consegue, você está sensível a isso, mas aqui a presença já mudou. E não é porque entrou nuvem aqui em cima, não. Prestem atenção, nós somos a igreja. E ele deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, em todo o poder do maligno. Se eu estivesse no carnaval, agora, e minha esposa tivesse sido picada por um escorpião, eu não estava pulando aqui. E ela foi picada por um escorpião hoje, e ela está lá no hospital, e eu estou aqui mostrando para vocês. Mas a Bíblia diz que Ele nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Nada nos daria dano, então eu estou em paz. Poderia estar apavorado aqui. Ô mano, Felipe, se vira. Cadê o Felipe? Se vira. Pega aí, porque o pastor aqui, o pastor viu. Felipe, tô indo. Não. Deus cuida dela lá. Graças a Deus não aconteceu nada. E a gente está aqui servindo ao Deus vivo. Mas isso por quê? Porque Deus deu autoridade. Deus deu autoridade para a igreja, para você. Não para ficar de braços cruzados. Não para poder ficar limitado àquilo que as coisas têm acontecido à sua volta. Não para você ficar esperando que a outra pessoa faça. É igual ir no banheiro de dois. Menino tá filmando. Agora aqui tá com moda, mas menino vai no banheiro de dupla. Um fica esperando na porta de segurança para ninguém entrar. Deve ser isso. Mas por quê? Porque tá esperando
Quando vocês chegaram aqui, como foi o ato profético? Marchando até as portas do inferno. Essa é a abertura que Deus quer de você, que eu e você entramos marchando. E aí quando você olhar para o lado tem mais um, quando você olhar para o lado vai ter mais um, quando você olhar para trás tem um monte. Por quê? Porque a igreja está marchando, ela está olhando para frente. E ela nos deu autoridade para pisar em serpentes e em escorpiões, em todo o poder do maligno. Em seu nome, nós podemos fazer essas coisas. Em Lucas 4, voltando um pouquinho aí, Lucas 4. Quatro, 18 e 19, diz assim. Você fica preocupado com o tempo não, porque não vai atrapalhar a cultura. Lucas 4,18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para profetizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Guardem isso daí. Deixa esse texto aí, tá? Não abre o outro, deixa esse daí. E aí, vamos lá em 1 João 3,8. Aí, deixa isso daí. Aí, vamos para 1 João 3,8. Eu vou ler o 7, mas eu queria só a parte B do 8, só para entrar no contexto. Filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, para que Jesus veio? Para destruir as obras do diabo. E o que aqui aconteceu? Ele foi ungido para anunciar as boas obras aos pobres, enviou para proclamar a libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, vista aos cegos, curar os cegos. E aqui nós somos a igreja. Então, sobre Cristo existe essa autoridade. Poderia tirar mais textos, mas vocês já foram ministrados vários textos falando sobre a autoridade. Vocês sabem toda a autoridade que Cristo tem. Vocês sabem toda a autoridade que Jesus Cristo recebeu. Ele é o Senhor, Ele é Deus. Ele tem autoridade, ele pegou as chaves da morte de Satanás. Ele tem todo o poder. Ele é soberano. Então sobre Ele existe essa grande autoridade. E aí em João 14,12, eu sei que foi lido ontem, mas só para ficar claro, João 14,12 diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Toda essa autoridade que foi colocada em cima de Jesus por Deus, toda a autoridade que Deus deu a Jesus, tudo isso Ele repassou para a igreja. Amém? Ele passou para você. Ele disse assim: eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. Mas essa autoridade ela está em tuas mãos. E você fará obras maiores do que eu. Tinha televisão na época de Jesus? E quantas pessoas têm sido curadas assistindo uma ministração?
Hoje, o que nem aconteceu, né, foi falado bastante do Descende aqui, tinha lá 3 estádios, mais de 80 mil pessoas. Pessoas sendo curadas de diversas formas. Os grupinhos lá, a Rafa foi, ela contou, os grupinhos lá tinham uma enfermidade, aí orava, e não sei o que, tal. E aquele monte de gente sendo curada ao mesmo tempo, em várias situações, com certeza pessoas foram curadas assistindo também a televisão, na internet. Pessoas sendo derramadas da unção de Deus, e é uma obra maior do que Jesus. Por quê? Porque Jesus era limitado, a sua voz era limitada naquilo que estava acontecendo no seu redor. Ele tinha autoridade, sim, mas existia um contexto naquela época. Agora hoje Deus ele pode usar a gente de várias formas. Hoje você pode ministrar aqui e daqui 2 horas estar em São Paulo ministrando. Hoje você pode buscar Deus aqui e orar também da mesma forma por telefone. É diferente. São obras maiores. São obras maiores. E Deus ele se move. Minha voz voltou. A oração de vocês é forte, porque é a oração da igreja. São obras maiores. Vocês estão entendendo? São obras maiores. As coisas têm acontecido. O problema é a igreja não ser igreja. O problema não está no poder de Deus, porque Ele é imutável, Ele não muda. Ele é Deus, Ele é fiel, Ele é soberano, Ele tem autoridade, Ele faz, mas Ele precisa de mim e de você. Mas enquanto você estiver preocupado em arrumar uma namorada, um namorado, enquanto você estiver preocupado em assistir uma série, enquanto você estiver preocupado em jogar videogame, enquanto você estiver ocupado com outras coisas, você não vai fazer a vontade de Deus. Eu fico pensando quando Deus levantava reis com 12 anos, 9 anos, 16 anos, reis. Presta atenção, reis. Eu vou usar a Duda porque foi usada ontem, na administração. Mas imagina se ela, hoje, Jair Messias Bolsonaro falava assim: a partir de agora você é presidente do Brasil. Que? Tá doido? Era isso que acontecia naquela época. E sabe o que é interessante? Se você for pegar a história da igreja, muitos dessa idade, alguns adoravam e serviam a Deus, a raiz de Davi, faziam a vontade de Deus, e outros não, ia para Acabe, ia para outros pecadores que foram reis. Por quê? Porque a questão não é a idade, a questão é a pessoa querer fazer. Eu fui no encontro, eu tive um encontro que eu trabalhei muitos anos atrás, quando tinha encontros com Deus dentro da visão do celular, e nós fizemos um encontro de crianças e adolescentes. Não lembro a idade, mas eu acho que era de 6 a 12, a 13 anos. Eu via crianças metendo a mão na cabeça da outra assim, ó, em nome de Jesus, seja curado. Demônio se manifestando com 8 anos de idade. Eu vi isso com meus olhos. Agora o que vai sair quando você orar? Não, tá no celular. Quando meu filho também, a gente tem que cortar cada dia mais, é você mesmo. Por quê? Porque é só isso que quer saber. A gente tem que parar com isso. Nós somos a igreja. Não importa a idade. Alguém, por favor, pede para as crianças não ficarem ali, porque ali é a casa do filho. Amém? Então nós precisamos ter uma visão. Que a questão não é a idade. Você tem 12 anos, você tem 13, você tem 14, você tem 15. Ah não, só tem que me preocupar com a escola. Não, você tem que se preocupar com Jesus. O problema, o que o pastor falou foi forte. Nós estamos aqui com uma geração fraca. É forte, cara. Forte, muito forte isso. Muito sério. E não é uma palavra profética. É uma motivação que a gente tem visto. Não tem raiz. Não tem raiz. Você acha que você precisa ter 17 anos para você ser líder do ministério? Você tem que ter 18 anos para você cuidar de outras crianças, de outras pessoas? Você acha que é isso que voga? Talvez em uma ou outra igreja existe alguma regra em relação a isso. Mas isso não te isenta de fazer a vontade de Deus. Isso não te isenta de você buscar mais de Deus.
Por quê? Porque se você não buscar a Deus, não pode, quando você fizer 17 anos, em vez de você estar na igreja, você vai estar no carnaval. Em vez de você fazer a vontade de Deus, você vai estar no mundo, no pecado. Por quê? Porque você não criou raiz. Você não criou raiz. E a igreja que Cristo quer é firmada na rocha. É na rocha, não é na areia. Que igreja você quer ser? Que pessoas você quer mudar? Se você não avançar. Foi interessante que foi falado, a porta não se mexe. A porta é uma porta. E sabe o que na hora que o pastor falou a respeito disso, Deus me deu uma revelação. Presta atenção. Quando a Bíblia diz que Satanás é o príncipe deste mundo, certo? Então existe um reino, porque se ele é príncipe, ele tem um reino. E como que é os castelos? Todos protegidos, sim ou não? Com muralha, com isso, com aquilo, aqueles guerreiros em cima lá com flecha, tal e tudo mais. Não é isso que acontece? Você assiste filme, é isso, não é? Mas a Bíblia diz que só sobrou uma porta. Oh, aleluia! Vocês estão entendendo? Só sobrou uma porta. A porta já não tem mais proteção nenhuma. A porta só meteu o pé mesmo. Não tem mais proteção. Vocês estão entendendo? Está entendendo? Jesus já destruiu todo o reino de Satanás, porque a Bíblia diz que ele veio para desfazer as obras do diabo. Você só precisa passar pela porta e resgatar aquele que está perdido. Presta atenção. Não existe mais resistência. Existe apenas uma porta. Existe apenas uma porta. Quando nós olhamos o livro, ele fala a respeito das muralhas de Jericó. Existia aquela muralha gigante, absurda, impenetrável. Ninguém passava naquele lugar. O povo de Israel não teria condições naturais de vencer aquela guerra. Aí Deus pega e fala assim, olha aqui, ó, dá 7 voltas aí, adorem a Deus, e aí vocês vão ver o que vai acontecer. Caiu a muralha, o que aconteceu em sequência? Tomaram a cidade. Isso quer dizer o quê? Que toda a proteção foi destruída, só sobrou as portas. Quando aquele povo fugiu, quando aquele povo viu aquela muralha caindo, você acha que eles fizeram o quê? Alguém consegue me dizer aqui? Pode falar. O que eles fizeram quando as muralhas caíram? Alguém é corajoso? Hã? Correu? Correu pra onde? Hã? Pra onde que eles correram? Pra onde? Ué, o que é isso? Fala! Pra onde eles correram? A floresta. Pra onde? Cidade, mas não onde na cidade? Debaixo da verdinha lá? Não onde? A floresta. Pra onde? Pra dentro do castelo? Pra onde? Pra floresta? Pra onde que eles correram? Correram pra dentro de casa. Só tinha uma porta. Por quê? Porque se eles corressem pra fora, tinha que tomar com o exército, não ia? Fugiram pra dentro de casa. Quando o problema acontece, ou tem um cara querendo me pegar, mano. Na escola, falou que se eu não fugir, não sair daqui, eu tô ferrado. Pra onde você vai correr? Pra sua casa. É pra lá que você vai correr. É pra sua casa. E o que tem na sua casa? Tem vigia lá? Não, é uma porta só, tipo, se segura. Por causa do pastor Wilson, deve ter um monte de tramela, assim, ó. Igual de proteção. Vocês estão entendendo? Pessoal, a gente tem toda a autoridade para meter o pé na porta. É para lá que Satanás está lá, ó, debaixo, escondido, debaixo da cama. Por quê? Porque a igreja está vindo. Todo mundo é machão quando não está vendo. Mas quando chega a igreja vem, a igreja avança, as coisas estão chegando, está começando um barulho lá de tambor. E aí tá batendo, a igreja está vindo, um diabo olha pro outro, o demônio olha pro outro, e fala assim, não, aqui a gente não pode ficar, não, pra nós, vamos correr. Mas não tem como correr pra fora, tem que correr pra dentro, vai.
E aí o que acontece? As portas do inferno não prevalecerão contra nós, porque nós somos a igreja. Nós temos autoridade nos céus e na terra e debaixo da terra, porque estamos em nome de Jesus, em nome do Rei. Nós temos que estabelecer a vontade dele aqui na terra. Precisamos resgatar essa autoridade. Na verdade, já resgatamos. Nós precisamos agora avançar com ela. Então Deus diz que obras maiores fariam, porque ele ia para o Pai. 1 Coríntios 9. Se vocês puderem vir mais para frente, pessoal, vem mais para frente. Por favor. Primeiro Coríntios 9, 19. Vem, precisa, vai estar projetado aqui. 1 Coríntios 9, 19 e 27 assim. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível para com os judeus. Fiz como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora eu não esteja debaixo da lei, ao sem lei, como se eu mesmo o fosse. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em que se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto. Não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Por que esse texto? Nós somos a igreja. E a nossa principal motivação tem que ser ganhar vidas para Jesus. Recebemos toda essa autoridade que Jesus nos deu. Ele deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, para proclamar as boas novas aos pobres, para curar os cegos, para libertar os cativos. Ele deu tudo isso para a igreja. Para fazer o quê? Para termos uma coroa e sentarmos no trono, esperando as coisas acontecerem, Jesus voltar de novo, para levar a gente para o céu? Paulo diz que ele esmurrava o seu corpo para fazer a vontade de Deus. Quer dizer o quê? Cara, eu não estou com vontade, mas eu vou. Porque se eu precisar fazer isso ou aquilo para ganhar alguns, eu vou. Eu vou. Mesmo não querendo, eu vou. Eu não quero ir para a igreja. Eu não quero, eu não estou afim. Mas eu vou. Eu não quero falar com aquela pessoa, mas eu vou. Eu não tô querendo, eu não vou falar com aquela pessoa, mas eu vou. Por causa de Cristo. Cristo. Não é pastor, não é eu, não é ninguém, é Cristo. Se Cristo não for motivação para você fazer a vontade do Pai, nada vai fazer. Nada.
Cristo é a pedra angular que os construtores rejeitaram. Mas ela fez-se pedra principal de esquina, onde tudo é edificado nele, Cristo. Se você não está aqui por Cristo, ele está acabando o retiro, mas você pode ir embora agora. Levanta e anda. Porque é por Cristo. Se Cristo não é a motivação para você adorar a Deus, não é um bom louvor que vai fazer. Eu vou ficar assim. Se Cristo não for a motivação de você ficar em pé quando é pedido, Cristo é a pedra principal da igreja, mas a igreja não tem colocado ele no lugar de centro. Porque para que nós possamos avançar, nós precisamos ouvir a voz dele. E a Bíblia diz que as ovelhas ouvem a sua voz, porque a reconhecem. Eles ouvem, as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e reconhecem. Agora, se a igreja não reconhece a voz de Jesus, ela fica batendo cabeça, ela não tem rumo, ela não tem objetivo, e aí o tempo passa, as coisas acontecem, aí você olha para trás e fala assim: o que eu fiz na minha vida? Às vezes era para você ser um pregador. Nada dá certo na minha vida, eu faço isso, aquilo, outro, não sei o que, tal. Nada dá certo, então me sobra é o evangelho. Mas às vezes Deus fechou todas as portas esperando você fazer isso. Você não sabe. Agora, se você estiver dentro do propósito de Deus, estabelecido na igreja, como filho de Deus, com a autoridade, a sua voz é sensível. Você vai conseguir entender o que Ele quer de você. Então abre a sua mente, abre o seu coração, porque sair deste lugar não vai ter um Leonardo ou vários ministrantes o tempo todo aqui, obrigando você a acordar cedo, obrigando você a fazer isso, a ter horário para aquilo, para você fazer devocional, para você orar, para você fechar os seus olhos. Não vai ter nada disso. Daqui a pouco é só você e Deus. É só você sendo igreja. Uma igreja vendada, uma igreja que ama, uma igreja que se preocupa, uma igreja que faz acepção de pessoas. Que igreja você quer ser? Você quer fazer a vontade de Deus em seu nome? Cara, isso é muito sério. É muito sério. Você representa Cristo na terra. E as pessoas têm visto que Cristo em você. Muitas das vezes a gente coloca uma fantasia, vou colocar mais fácil, de cristão dentro da igreja, quando estamos perto de pessoas da igreja. Mas só Deus sabe quem você é de verdade. E você e Deus sabe se seu nome está escrito no livro da vida. Aquilo que foi falado aqui sobre se alguém manifestar um demônio, se você corre ou se você enfrenta. Já te diz se você é um cristão ou não. Porque um cristão de verdade, ele sabe a autoridade que tem. Teve uma vez, eu já contei já na rede, eu devo ter contado talvez em um retiro, mas eu estava na casa, fui visitar uma mulher, que ela tinha tido overdose, quase morreu, e aí eu fui na casa dela visitar ela. Aí a gente foi orar, eu tinha me convertido, eu estava com 18 anos. Quem tem 18 anos aqui? 17, 18 anos. Então, estava com sua idade. Você tem coragem de expulsar um demônio? Então, mas quando você sabe onde você está, você não tem medo. E aí eu fui orar pela mulher e manifestou o demônio.
Aí, como eu aprendi dentro da igreja que a gente tem que interrogar o demônio, eu interroguei, tá? O senhor falou aqui que não precisa, mas eu aprendi que tinha que interrogar, eu interroguei. Aí eu perguntei o nome, aí batemos um papo, aí falou que queria fazer isso, queria fazer aquilo na vida da família, não sei o que, tal. É sério, isso aconteceu, minha esposa não tá aqui, mas ela testemunha, que ela tava comigo. Eu interroguei o diabo lá, entendeu? Aí falou que ele não tava sozinho, tinha uma legião junto, entendeu? E tal. Mas, se é certo ou errado interrogar o demônio, eu não sei. Mas isso me deu uma clareza muito grande em relação à oração e você falar com Deus. O demônio falou para mim duas coisas. A primeira é: o que você veio fazer aqui? Não era para você estar aqui, porque ele me reconheceu como filho de Deus. Primeira coisa, ele me reconheceu que tinha uma coisa em mim, que era a presença de Deus, e que por causa disso eu não deveria estar ali. Foi por isso que ele se manifestou. Que ele não aguentou, aí ele se manifestou. E sabe qual foi a segunda coisa? Ele falou assim: eu só não levei ela porque essa daí estava falando, orando a Deus. Essa daí era uma irmã dela, alcoólatra mesmo, de pinga. E Deus falou, o diabo falou pra mim, não foi Deus, foi o diabo, que não levou ela por causa de uma oração de uma alcoólatra, que quando ela estava na UTI, ela estava: não leva a minha irmã, uma alcoólatra, gente. Imagina a igreja. Se a igreja orar, a Bíblia diz: se um homem se levantar, ele pode mudar toda uma geração. Agora, uma alcoólatra orando, e Deus livrou uma mulher da morte. Satanás me falou isso, presta atenção. E a igreja está preocupada em quê? O demônio saiu. Eu orientei. A mulher continuou na vida que ela estava. Mas isso me serviu de testemunho pro resto da minha vida. Eu nunca vi Deus, mas eu já falei com o diabo. E se o diabo se submeteu ao nome de Jesus e saiu, eu não preciso ver mais Deus, né? Em nome de Jesus, sai. Sumiu. Cadê o diabo? Saiu, por quê? Porque em nome de Jesus há toda a autoridade no céu e na terra e debaixo da terra. E essa autoridade é sua. É sua. Em nome de Jesus. Aí você brinca de igreja. Ah, eu faço sexo. Ah, eu bebo. Ah, eu me drogo. Mas eu sou a igreja do Senhor. Não, a igreja é limpa, purificada, restaurada, remida, que se arrepende, que não tem medo de chegar diante do rei e dizer assim: eu sou um pecador. Essa é a igreja de Cristo que se arrepende. Porque a Bíblia diz que aquele chegar diante de Deus e se arrepender, Ele é fiel e justo de perdoar os seus pecados e te livrar de toda injustiça. Porque existe um advogado chamado Cristo. Ele é o seu advogado. Não há nenhuma condenação àqueles que estão em Cristo, pois nova criatura são. E as coisas velhas se passaram, e eis que se fez tudo novo. E aí a igreja brinca de ser igreja. Eu sei que o Espírito Santo está testificando no coração de muitos aqui. O que eu tenho feito? Essa é a pergunta que está batendo na cabeça de muitos aqui. Mas não é diferente de hoje, por estarmos no retiro. Quantas vezes Deus falou para você e você simplesmente fingiu que não escutou? A igreja, ela precisa avançar.
A Bíblia diz que olho para o alto, da onde virá o meu socorro, e meu socorro é o Senhor. Sim, mas ele diz também assim, ó, meu alvo é Cristo. Desfaço das coisas que para trás fico e prossigo para o alvo, para o autor e consumador da minha fé. Eu estou avançando. A Bíblia diz aqui, eu não corro para algo corruptível, e sim uma coroa incorruptível, que é a eternidade. Não, mas eu não gosto disso. Ninguém me deu atenção. Dá você. Uma coisa que uma pessoa sempre falou pra mim, era líder meu, ele falava assim, se ninguém quer ser crente, eu vou ser. Se ninguém quer orar, eu vou orar. Se ninguém quer buscar, eu vou buscar. Se ninguém quer adorar, eu vou adorar. Se ninguém quer ler a Bíblia, eu vou ler. Se ninguém quer se preocupar com Cristo, eu vou. Por quê? Porque Jesus Cristo é o meu autor e consumador da minha fé. É por Ele. Agora, se você tiver a presença de Deus, ela contagia quem está do seu lado. Ela contagia quem está do seu lado. Eu achei interessante que o pastor falou que o povo estava tudo fedendo, né? Por isso que o Espírito Santo desceu. Vocês entenderam assim também, né? Ou não? Não entenderam, não? Não foi isso que ele falou? Ele falou que estava todo mundo 50 dias lá, aí ficou todo mundo cheirando a mesma coisa, aí o Espírito Santo veio e desceu, porque eles estavam unânimes, né? Busca pela presença de Deus, aí veio o Espírito Santo e desceu lá. E foram batizados com fogo, com autoridade, com poder. E sabe o que eu me lembro também? Quando aconteceu a Torre de Babel, o povo tinha uma só linguagem, um só pensamento. O que aconteceu? Desceu lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo na terra. Pisou na terra e falou assim, que obra que esse homem, que esse povo está fazendo? O que essa igreja está fazendo? Era uma igreja. Estava com motivação errada, mas era uma igreja. Por quê? Porque tinha um objetivo, um propósito. Eles queriam chegar aos céus, eles queriam fazer a diferença, eles queriam ser reconhecidos, eles queriam que as coisas acontecessem segundo a unanimidade de todos eles. Aí fez Deus descer na terra. E por que Deus colocou isso na Bíblia? Para mostrar para a igreja que uma motivação errada também tem autoridade. Mas nós temos uma motivação certa, que é Cristo. E nós precisamos ser um com Ele. Porque a Bíblia diz assim, que assim como eu e o Pai somos um, assim vós também sejam um com o outro, para que as pessoas saibam que eu sou filho de Deus. Se eu não me engano, é mais ou menos isso. Bola junto, tudo é isso aí. É o amor que eu sinto por Ele, que eu nem fui na casa dele. E assim vai. Unânimes. Muitos chegaram aqui, quase todos, que não são da nossa igreja, eu nunca tinha visto. A não ser a minha cara feia, é nóis. Eu acredito que eu não tratei ninguém mal. Mas eu poderia falar assim, não, o pessoal tá aí, mas eu vou dar atenção só pro pessoal da minha igreja, que é minha. Eu sou líder dos meus jovens. Não sei o que. Não, cara. Tudo igual. Tudo igual. Tudo filho de Deus. Tudo irmão em Cristo. O nosso objetivo é o mesmo. Cara, que a igreja, a diferença triplique de pessoas naquele lugar. Que as pessoas sejam convertidas. Que vocês sejam usados para a glória de Deus. Assim como na coinonia, que realmente a glória do Senhor estabeleça naquele lugar. Que pessoas sejam ganhas para Jesus. Assim na Assembleia. Assim na restauração em Cristo. Assim na Monte Sião. Assim na Terceira. Assim em todas as igrejas de Andradina. Que a presença de Deus se estabeleça. Independente de placa. Porque é a igreja de Cristo. Vamos ser filhos de Deus e exercer a autoridade que Cristo nos delegou. Mateus 16. É o texto básico. Estou terminando já. Mateus 16. A partir do versículo 18.
eu vos digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Cara, Jesus, Ele deu uma autoridade para que eu e você submetessem o seu inimigo. Sim ou não? Que é o diabo. Só que ele é tão desprendido de soberba, ele é ele te ama tanto, que além de ele te dar autoridade para destruir a porta do inferno, ele te deu a chave do reino dos céus. Cara, vocês leram isso aqui? Presta atenção. Presta atenção. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Cara, isso é demais. Demais aqui, cara. Eu sou um com você. Aqui é a chave da minha casa, ó. Entra lá e faz o que você quiser. Entre aspas. Tô brincando, tá? Presta atenção. Ele te deu uma autoridade na terra para destruir tudo que é do inferno. Mas ele também te deu a chave do céu. Porque a Bíblia diz que o véu foi rasgado e você tem livre acesso à presença de Deus e o mover do Espírito Santo, e você pode se achegar ao trono da graça e você pode receber dele favor, porque você não merece. Deus te deu um favor imerecido, mas a presença de Deus, você tem liberdade, porque você tem a chave da casa de Deus. Você tem a chave. E essa chave significa em nome de Jesus, em nome do Rei. Você tem essa chave, você tem essa autoridade, você tem essa unção, você tem todo o poder nas suas mãos. E o que você vai fazer com ela? O que você vai fazer com ela? Último texto. 1 Samuel 17. Aleluia. Quem foi na rede no penúltimo sábado, eu fiz uma ministração que eu até falei que era um pré-retiro, né, que eu ministrei a respeito de em nome de quem você luta. E eu falei a respeito de Davi e Golias. Estou encerrando. Acontecia ali uma guerra. Na verdade, assim, começou a acontecer uma guerra. Os filisteus ficaram de um lado e o povo de Deus do outro. Saiu do meio dos filisteus Golias, um homem que representava aquele povo. E no povo de Israel era para ser representado por Saul, que era o rei daquela época. Porém, Saul, ele já não era mais um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele havia pecado. E todo o povo sabia que Saul não tinha mais essa autoridade. E Golias chegava diante do acampamento de Deus e falava assim: olha aqui, eu quero matar todo, eu quero destruir vocês e tal, mas eu faço um desafio. Você coloca um de vocês contra mim e quem vencer é servo do outro. Satanás colocou essa imposição ali. E o que acontecia no povo de Israel? O povo ficou com medo. Por quê? Porque não tinha pastor, não tinha autoridade, não tinha ninguém ali que se representava sobre o povo. Tinha Saul, que deveria ser o cara a lutar contra Golias.
Mas não, Saul estava escondido na tenda. Aí aconteceu que Davi apareceu. Davi ficou sabendo daquilo que estava acontecendo. Davi se colocou e falou assim: não, cara, não é possível. Não é possível. Como assim? O cara vai lá e fica afrontando o povo de Deus. Nós somos filhos de Deus. Não é possível, cara. Não é possível isso acontecer. E aí, no versículo 45 de 1 Samuel 17, diz assim: primeiro Davi falou um monte de coisa lá, Golias falou um monte de coisa, e no 45: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei do arraial dos filisteus as aves dos céus e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor da guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Davi estava em nome do Senhor, em nome do rei, mas não em nome de Saul, e sim no nome de Deus. Por que você luta? Por quem você avança? Porque para você vencer essa guerra, você tem que estar do lado certo. E é lutar em nome do rei. Deixa eu mudar, ficar de pé.